Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. A Prof. Maria Andrade aqui, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês uma revisão de infrações e sanções disciplinares. É um tema que a gente trabalha no passo 1 do nosso curso, tá? O nosso curso, a ideia ali é um passo diário rumo à aprovação. No primeiro passo, a gente trata esse tema de ética, infrações e sanções disciplinares. Já tem videoaula lá, mas eu acho que o aluno tem que estar sempre em contato com a matéria de diferentes formas, diferentes áudios, diferentes PDFs, né? Sempre uma abordagem diferente para que fique leve, não é? Meus alunos, eles não têm tempo, então eles têm que ter acesso aos conteúdos de formas sempre diferentes, assim, para inserindo no dia a dia, tá? Essa revisão é uma coisa nova no nosso curso. Nosso curso tem 5 revisões gerais, mas ali no passo 59 eu coloquei uma revisão somente de ética. Por quê? Porque quando os alunos entram no curso, eu peço para fazer ali um simulado diagnóstico, né? Que é uma prova anterior para fazer sem consulta, para eu ver as principais dificuldades. Depois eu vejo as respostas das atividades e os simulados temáticos. No passo 6, o nosso curso tem um simulado somente de ética. E aqui eu vou abordar os temas dentro de infrações e sanções disciplinares que os alunos apresentaram mais dificuldade, tá? Isso mantém o nosso curso sempre bem prático, direcionado e estratégico, tá bem? Então, a gente vai começar falando aqui das infrações que acarretam a penalidade de censura, tá? A primeira delas qual é? Qual é? Tá aqui. Vocês vão receber, os alunos têm acesso ao PDF, tá? Lá no passo 59, esse PDF tá junto para vocês. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. O que é importante pegar aqui, tá? A parte dos não inscritos. É o que normalmente cai na pegadinha da prova e foi no que vocês mais caíram ali. Por quê? Porque apesar da pessoa, eu vou usar o meu exemplo. Sempre que eu conto sempre para vocês que eu tinha todos os requisitos, né, para ser uma advogada, eu era aprovada no exame de ordem, eu tinha bacharel em direito, né, entreguei meu histórico escolar, tinha tudo para ser uma advogada. Porém, eu não fui lá me inscrever. Porque eu não quis, né? Não importa. Eu não fui lá me inscrever. Então, se na questão viesse lá escrita Maria Eduarda, aprovada no exame de ordem, bacharel em direito, né? Que cumpriu todos os requisitos para a habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil. Mesmo assim, gente, eu não seria advogada, tá? Então, a pessoa que me ajudasse a exercer, a realizar atos da profissão, eu não sendo advogada, esse advogado sofreria essa infração, essa penalidade de censura, não eu. Por que eu, que pratiquei o ato, não sofreria essa penalidade de censura? Porque eu não estaria inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a ordem não tem como me penalizar se eu não estou inscrita lá. Então, esse é o macete da pegadinha que vocês caíram muito nas atividades e nos simulados, porque não tem como penalizar. Vai penalizar esse advogado que facilitou para que eu exercesse esses atos, mas não eu, tá? Porque eu não estou inscrita. Apesar da questão de toda a situação induzir a erro, por eu ter tudo para ser advogada, mas eu tenho que fazer a inscrição, tenho que fazer o juramento, tenho que ir lá me inscrever nos quadros da ordem, fazer o juramento, pagar, para daí eu ter a minha carteira emitida e ter o meu número ali da ordem, etc. Então, essa foi uma pegadinha que vocês caíram muito. Então, se atentem a isso, tá? Somente tem que ter todos os requisitos e tem que estar inscrito para sofrer alguma penalidade da OAB, tá bem? Aqui quem sofre a penalidade é o advogado que ajudou aquela pessoa que está ali impedida, por exemplo, porque ela exerce algum cargo público, algum cargo de governo ou algo assim que impede que ela exerça a advocacia. Daí o outro vai lá, não, eu te ajudo, né? Então, essa pessoa vai ser censurada. Esse advogado que facilitou é que vai ser censurado, tá? 2. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei. Outro exemplo que eu posso dar meu para vocês. Por exemplo, eu não cheguei a fazer isso, mas vamos supor. Uma época eu abri uma sala comercial junto com uma amiga minha, mas nós só dividíamos a sala, nós não éramos uma sociedade, tá? A gente não trabalhava junto.
Mas vamos supor que nós abríssemos essa sala e trabalhássemos junto, como se sócios fôssemos, só que para tu ser sócio de outro advogado, tu tem que fazer uma inscrição diferente lá na ordem. Tá? Vocês têm que ir lá, pegar você e o advogado, o colega de vocês, que vai ser sócio de vocês, e fazer uma outra inscrição. Aí sim vocês serão sócios, tá bem? Então, se vocês mantêm essa sala em conjunto ali, falam para as pessoas que são sócios e não estão inscritos como sócios, vocês podem sofrer essa infração, essa penalidade de censura, tá bem? Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Por exemplo, ô colega, eu te arrumo essas causas aqui, tá? E participação nos honorários, eu te arrumo essas causas aqui, aí quando tu receber, tu me dá uma parte. Eu só tô agenciando, entendeu? Eu vou captando as causas, vou passando, eu não faço nada no processo e tu só me dá uma partezinha. Eu estou agenciando essa causa. Aí tu só me dá uma comissão. Isso também não pode, tá? Apesar, vocês têm que pensar assim, apesar de ser comum de acontecer, no mundo real acontece, mas esqueçam o mundo real. Vocês estão estudando para a primeira fase da prova e vocês têm que pensar logicamente o que seria cabível de ter numa lei, o que seria cabível de ter num estatuto. Será que seria cabível de ter no estatuto esse tipo de ato? Provavelmente não. A gente tem que pensar ali, né, com um pouquinho de noção. Então, tragam esse raciocínio, sabe? Façam esse exercício mental de pensar dessa forma. Será que a OAB permitiria isso? Por mais que seja algo que seja feito, será que a OAB permitiria? Tenham esse tipo de raciocínio, tá? Vocês vão ver que vai ajudar bastante. Angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros pode ser, por exemplo, assim, um exemplo prático. Uma imobiliária é alguém que tem acesso a muitas pessoas ali que vão fazer transmissão de imóveis, né? Que eventualmente vão fazer, aqui em Florianópolis, por exemplo, a maior parte dos imóveis não tem matrícula. Então, as pessoas têm que fazer ali uma uso capião, tem que fazer esse tipo de processo. Eu viro para o imobiliário e falo assim, isso também vai cair no anterior de agenciador de causas, tá? Vocês me arrumam, vocês colocam aí que eu faço esse serviço, eu dou 20% pra vocês, tá? Vou angariar esse monte de causas assim. Eu tenho um amigo que é contador, por exemplo, tu me angaria aí uns clientes pra fazer a aposentadoria do INSS, te dou 20%. Umas coisas assim, sabe? Não pode. Tá? A gente não pode captar clientes dessas formas. A única forma que a gente pode captar clientes e causas é entrar no Jus do Brasil, entrar em contato com as pessoas que deixaram o relato lá, isso é permitido. Agora, sair catando gente por aí, fazer esse tipo de parceria com imobiliárias, com contadores ou até com médicos, coisas assim, não pode, tá? Isso aí cai na penalidade de censura. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado. Você tem aí, pode ser um colega advogado, pode ser um colega que não é advogado. A pessoa vai lá e faz todo o processo e você só assina no final e protocola. É comum? É comum, mas vamos pensar com clareza. A OAB permitiria isso? Não, jovem. Claro que a OAB não permitiria isso. Então, isso não é permitido. Isso vai te causar uma penalidade de censura. Advogar contra literal dispositivo de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na justiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. A lei diz exatamente assim. Não pode papel branco. Você vai lá, ingressa com uma ação dizendo que o seu cliente poderia estar com papel branco, tá? É óbvio que não pode, tá lá bem claro escrito que não pode. Isso aí por quê? Porque daí é entendido que você tá querendo só ingressar com a ação para ver se ganha, sabe? Só para enganar o cliente e tal. Então isso não pode, a não ser que você
esteja de boa fé, que está fundamentado ali, que não, eu considero que por mais que seja literalidade no dispositivo de lei, eu entendo que é inconstitucional, então eu quero discutir isso, né? Você está na boa fé, aí é outra coisa, tá? Agora, se você quer discutir coisas óbvias, que já estão ali, já foram discutidas, que é bem claro que não pode, que é só para ingressar com a ação por ingressar, aí você vai sofrer a penalidade de censura também, tá? Violar sem justa causa sigilo profissional. Isso é bem grave, tá? E isso vem em muitas questões, tá? A pessoa não pode falar para ninguém sobre os processos, sobre coisas que o cliente te fala e te confidencia, por mais que seja tentador, né? Porque a advocacia é a profissão do fofoqueiro, né? São pessoas curiosas, são pessoas que querem saber muitas coisas, então, mas não pode, gente, tá? O sigilo profissional ele tem que ser mantido e ele é muito, muito sério, tá? Isso aqui cai muito em questão de ordem, porque tá ali, ó, sem justa causa, que existem casos que você vai ter que violar esse sigilo profissional, mas são coisas pontuais, específicas. Você não pode arbitrariamente violar esse sigilo. O que veio ali na questão que vocês erraram muito? Fulano já não era cliente há mais de 5 anos, porque existe essa ideia que passou 5 anos, pode tudo. Não. O sigilo do cliente, ele se mantém ad eternum, tá? Você nunca vai poder, a não ser em coisas bem pontuais, né? Se você for chamado, etc. Vai ser uma coisa bem pontual, bem específica, bem esdrúxula, assim, tá? Arbitrariamente, claro que você não pode, tá? Estabelecer por culpa grave interesse confiado a seu patrocínio. Autoexplicativo. Acarretar conscientemente por ato próprio a anulação ou nulidade do processo em que funcione. Cara, você fez alguma coisa ali, tanto um como o outro, a pessoa confiou em você, né? Para ingressar com aquela ação, para estar com aquele processo, e você, né, de forma consciente ou por negligência, deixou pra lá e não deu muita importância, a pessoa perdeu, perdeu, olha só. Não só perdeu, tá? Porque a gente não pode garantir que ninguém vai ganhar processo. Mas vocês têm que fazer com toda a celeridade, é uma coisa muito séria, tá? Pode ser uma causa de R$100, não sabe a diferença que aquilo vai fazer na vida daquela pessoa. Pode ser uma coisa pessoal, né? Que ela só quer que seja comprovada alguma coisa por uma questão pessoal. Não nos cabe dizer se é muito sério ou não, tá? E tudo tem que ser feito com muita seriedade. Vocês não podem, de forma arbitrária ou não, fazer com que o processo seja anulado, deixar passar prazo, sabe? Ignorar, não ir numa audiência, tá? Esse tipo de coisa, aqui é como que vem em seguida, ó, abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Simplesmente largar para lá. Porque quando vocês vão deixar uma causa, vocês têm que comunicar ao cliente, né? Tem que comunicar através de carta registrada com aviso de recebimento. Isso é protocolado no processo, ou um telegrama. Sim, um telegrama. Isso é protocolado no processo. E mesmo depois de protocolado, tem 10 dias que ele fica responsável ainda pelo processo. Não pode simplesmente largar, tá? É muito sério. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade de defensoria pública. Se você for nomeado para prestar essa assistência, né, jurídica de forma gratuita para a pessoa, tá? Porque o Estado depois ele te paga. Não te paga aquele valor que você cobraria, talvez, mas ele vai te pagar por essa assistência jurídica que você vai prestar, tá bem? Fazer publicar, né, sem justo motivo. Claro, se você tiver um bom motivo para não fazer isso, mas é difícil, né? Ter um bom motivo para não fazer isso. Nunca aconteceu, tá? Eu nunca vi acontecer com ninguém também. Então isso aqui eu coloquei aqui só mais para lembrar vocês, porque pode cair em prova, mas também não é tão comum. Mas para ficar aí matutando na cabeça de vocês. Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Aqueles advogados que não saem do jornal,
que fica ali falando tudo e mais alguma coisa, sabe? Desnecessária e habitualmente. Falando, fazer publicar na imprensa não necessariamente é o advogado dando a cara ali no jornal ou até em revista de fofoca, falando ali de casos maiores, né, de pessoas que aparecem mais, mas pagar, patrocinar, por exemplo, jornalistas, colunas, para estarem falando coisas ruins, né, sobre a outra parte, para iludir uma grande massa, para que isso chegue ali no juízo da causa, para prejudicar o processo, tá? Se fica comprovado que isso foi feito, vai também sofrer a penalidade de censura. Pode parecer uma coisa distante da nossa realidade, tá bem? Por isso que induz muito a erro, porque é um pouco distante, a gente não convive nesse mundo de celebridades ou de pessoas assim tão conhecidas, né? Mas é algo que acontece. Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouco fora da nossa realidade também, que tem causas que são muito grandes e são pessoas que são muito grandes, e a gente tem que lembrar delas também, tá? Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. É claro, né? A gente não pode imputar a alguém um crime que não é dela, muito menos sem autorização da pessoa falando como se ela falou, como se ela tivesse falado algo, imputando a alguém um crime que ela nem sequer falou. A pessoa não falou nada, você vai lá e diz que ela falou e imputa a outra pessoa um crime. Muito, muito grave, né? Com certeza. Eu vou dar um exemplo melhor. Assim, ó, por exemplo, eu tenho uma cliente, ela não me falou nada, ela não tem interesse nisso, eu vou lá e falo assim, não, é porque ela foi estuprada por tal pessoa. Tô imputando um crime a outra pessoa em nome da minha cliente. A minha cliente não falou nada disso e ela nem sabe e ela não tem interesse nisso. Eu vou sofrer a sanção, né? Porque não, né? Ô, gente, por favor, né? Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação demandada do órgão ou de entidade da ordem, em matéria de competência desta, depois de regularmente notificado. Você foi notificado para responder alguma coisa lá dentro da ordem dos advogados, não cumpriu, né? No prazo, pronto, vai sofrer a penalidade de censura. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Você colocar o estagiário para, por exemplo, fazer coisas que não são da alçada dele, né? Que ele não tem habilitação para isso. Por exemplo, tem alguns atos, né, que são privativos do advogado. Como, por exemplo, a audiência. Você colocar um estagiário para ir fazer uma audiência no seu nome. O estagiário, ele pode estar junto com você na audiência. Eu participei de muitas audiências ali junto com os advogados que eu estagiei, na AGU, na Procuradoria da União, né? Na Procuradoria do Município. Mas é claro que eu não ia fazer a audiência sozinha, entende? Agora você mandar o estagiário fazer a audiência sozinha no seu nome, não pode, tá? Você também sofrerá essa penalidade de censura. Lembrando que, nas hipóteses relacionadas acima, será aplicada a penalidade de censura. Será anotada no assentamento do advogado, mas não será publicado. Se o advogado tiver atenuante, será aplicada advertência. Não será anotado no assentamento do advogado. Serão considerados atenuantes. Então, assim, ó, quando você sofre a penalidade de censura, isso é anotado no seu assentamento. Seu assentamento é como se fosse um papelzinho lá que você tem lá na OAB e tá escrito tudo que você já fez. Porém, não é publicado, ou seja, se o cliente ou se outro colega for pesquisar sobre você, for querer saber se você já sofreu alguma penalidade por alguma infração disciplinar, ele não vai ter acesso a isso, ele não vai saber que você já incorreu em alguma dessas coisas, tá? Então, será anotado, porém não será publicado, não será publicizado, não vai sair em nenhum site, nem nada disso, tá? É isso que quer dizer. Agora, quando tiver atenuante, não será anotado no assentamento do advogado, tá? São considerados atenuantes o quê? Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional, anuência de punição disciplinar anterior, exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB, prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Para baixo. Mas a censura não é aplicada apenas nesses casos? Não, Rodolfo, a censura também será aplicada nos casos de violação a preceitos do Código de Ética e Disciplina do Estatuto da OAB, quando para infração não se tenha estabelecido sanção mais grave,
tá? Esse é um a mais que eu coloquei aqui no nosso PDF, tá? Agora as infrações que acarretam a penalidade de suspensão, tá? Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização do ato contraditório à lei ou destinado a fraudá-la. Por exemplo, vocês querem fraudar a lei, né? Tipo, fraudar ali o seguro, vocês vão lá... Sabe aqueles casos que tem, assim, um exemplo bem americano que tem... estadunidense que as pessoas elas fingem que são atropeladas. Isso tem começado a acontecer aqui também. As pessoas se jogam na frente do carro para fingir que é atropelado, para ver se ganha uma indenização. A pessoa finge cair dentro do shopping no piso molhado, que é para ver se ganha uma indenização. A gente sabe que isso é fraude, né? Tá tentando fraudar ali a lei, quando a pessoa quer fraudar o seguro do carro, sabe? Finge que aconteceu outra coisa e você, como advogado, ajuda nisso, incentiva o seu cliente nisso. Claro, aí você vai sofrer a penalidade de suspensão, tá? Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Mesma coisa, tá? Tanto você pode solicitar para o cliente ou simplesmente recebe do cliente ali um valor, né? Qualquer valor que seja, para fazer uma coisa ilícita ou desonesta, né? Deixa eu pensar. Algum exemplo, assim, quase a mesma coisa da fraude, sabe? Para você fazer uma coisa que é errado, que você sabe que vai contra a lei, que não é para fazer, que não vai dar certo, etc. Receber valores da parte contrária ou de terceiros relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. Isso aqui eu já vi acontecer, tá? Foi um caso de direito do trabalho. O cliente veio para mim e falou assim, eu ganhei a causa junto com o meu advogado de 100 mil reais. Porém, ele falou pra gente não executar essa sentença, porque a gente ia receber mais rápido diretamente com a outra parte. Eu fui atrás para ver o que tinha acontecido. O advogado desse meu cliente, que ganhou a causa, ele tinha combinado com a parte contrária de receber uma grana por fora para dar esse desconto, para dar um desconto de 10 mil reais ali no pagamento da ação, né, que o meu cliente ganhou. O meu cliente não sabia disso. Então foi feita uma reclamação no OAB. Eu acho que ele teve a OAB dele suspensa, tá? Eu não continuei no caso depois, eu só dei essa orientação porque esse meu cliente, na verdade, ele nem chegou a ser bem meu cliente, né? É irmão de um bom cliente que eu tenho e me solicitou essa orientação jurídica. Eu dei, não foi cobrada uma consulta, nada. Eu dei essa orientação, mas como era em outro estado, era no Rio Grande do Sul, acabou que eu não continuei nesse caso. Mas foi isso que aconteceu, tá? Ele foi lá e falou... Ai, gente, coisa ridícula, né? Olha só, o advogado perdeu. Ele perdeu mais do que ele ia ganhar. Bom, ridículo. Agora, os outros são bem normais, tá? Locupletar-se. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra. Por qualquer forma, às custas do cliente ou da parte contrária, por si ou interposta pessoa. A mesma coisa. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Isso aqui é bem importante, tá? Por exemplo, eu trabalho muito com parcelas, né? Eu faço muito parcelado para os meus clientes. A gente faz parcelado direto no contrato. Se o cliente não paga, a gente executa o contrato, tá? É assim que a gente faz. Então, vamos supor que daí eu não passo os recibos para a pessoa, ou que já ganhou o caso, e eu não passo também os recibos de nada para a pessoa. E me nego por negar. Não quero te prestar contas. Não. Você me deu essa grana toda para ingressar com a ação, para fazer isso tudo? Não vou justificar, não vou te falar nada. E fica assim, não pode, tá? Daí a pessoa vai lá, faz uma reclamação na OAB, e você vai ter a sua OAB suspensa, tá? Até que você preste essas contas. Aqui, não é que você vai ficar uma semana só com a sua OAB suspensa, tá? Vai ser até você prestar essas contas. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? A suspensão nessa hipótese perdurará até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Hoje em dia, isso aqui praticamente já não acontece, tá?
era mais um caso dos autos físicos, né? Você queria ter acesso ao processo, você tinha que ir lá no fórum, pegar a carga desse processo, levar para casa, você ficava ali com os 10 dias, né? Com esses autos no seu poder. Claro que com certeza tinha gente que tinha muita vontade de sumir com esse processo ou com coisas de dentro desse processo. E às vezes acabava retendo esse processo por muito mais tempo do que permitido, abusivamente, né? Para que a coisa não andasse, para que não acontecesse. Então, mesmo que fosse só para ter vistas, né? Para analisar ali o processo. Então, você também teria sua OAB suspensa, tá? Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Aqui, a suspensão perdurará até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Nesse caso aqui, de pagar as contribuições, tá? Foi notificado, tal, você tem que pagar. Você até pode ter sua OAB suspensa, mas já foi decidido, tá? O Supremo já decidiu que a OAB não pode não te permitir de exercer tua profissão, tá? Então aqui também tem que ficar de olho, porque tem decisão já do Supremo dizendo que não pode deixar o advogado sem a sua carteira, sabe? Por causa disso, que imagina, se ele já não tá conseguindo pagar, como é que sem trabalhar ele vai conseguir pagar? Entendeu? Tem que pensar dessa forma. E já tem decisão nesse sentido, tá bem? Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Aqui a penalidade de suspensão perdurará até que o advogado preste novas provas de habilitação. Eu não sei exatamente como que eles fazem essas provas, tá? Mas aqui aqueles casos que as pessoas... que a pessoa, em todo caso que ela trabalha, toda petição que ela apresenta tem uns erros assim muito esdrúxulos o tempo inteiro. É normal o juiz pedir uma emenda ali na inicial, alguma coisa, isso tudo é normal. Mas agora o tempo inteiro, sempre isso acontecendo, vai acabar que vai existir uma reclamação lá para a OAB e você vai ter que prestar nova habilitação. Nova habilitação não é novo exame de ordem, tá? É alguma prova, alguma coisa ali que a própria OAB vai desenvolver para você. Esse exame de ordem só faz uma vez, tá bem? Manter conduta incompatível com a advocacia. Condutas incompatíveis com a advocacia. Prática reiterada de jogo de azar, não autorizada por lei. Incontinência pública escandalosa. Embriaguez ou toxicomania habituais, tá? Essas são algumas. Lembrando que, comprovada a prática de uma das infrações acima, será aplicada a penalidade de suspensão, que será anotada no assentamento do advogado e devidamente publicada. Prestem atenção, que a censura não é publicada. A suspensão é publicada, tá? Cabe apontar que a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional no prazo de 30 dias a 12 meses. Prestem atenção nisso aqui também. 30 dias a 12 meses. Não é de 1 mês a 12 meses, é de 30 dias a 12 meses, porque um mês pode ter 31 dias, um mês pode ter 28 dias. Então, é de 30 dias a 12 meses, tá? Às vezes, esse pequeno detalhe na prova faz com que vocês errem de 1 mês a 1 ano. De 30 dias a 12 meses, tá? É 30 dias, 12 meses. Um mês também pode ter 28 dias, como eu falei pra vocês. Então, é de 30 dias a 12 meses. Por que a suspensão tem publicidade? Porque quando você contrata um advogado, você tem que saber se ele tá com a habilitação dele, né? Se ele está habilitado, totalmente habilitado para exercer aquela profissão. Ao contrário da censura, que é uma coisa que ele só vai ser censurado lá, não é que ele não pode advogar, ele pode advogar. Ele só sofreu uma penalidade, mas ele pode continuar advogando. Agora, com a suspensão, ele não pode advogar. Ele está suspenso de exercer a sua profissão. Então, o cliente tem direito a saber disso. Todas as pessoas têm direito a saber disso. Então, se for pesquisar lá, vai aparecer sim que ele está suspenso, tá? Salvo as exceções acima apresentadas.
Infrações que acarretam a penalidade de exclusão. Quando que você vai ser excluído da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Se você se inscreveu lá na OAB com um diploma falso de bacharel, com... como é que é? Com certificado falso de aprovado em exame de ordem, tá? Com certificado falso de qualquer coisa, né? Que você ali fez falsa prova de qualquer um dos requisitos de habilitação para inscrição nos quadros do exame de ordem, você vai ser excluído, tá? Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, praticar crime infamante, tá? São somente esses 3 casos. Lembrando que nesses casos será aplicada a penalidade de exclusão, será anotado no assentamento do advogado e será publicado, todo mundo tem que saber que ele foi excluído. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. A exclusão será aplicada apenas nesses casos? Não. A aplicação por 3 vezes de suspensão também acarreta a penalidade de exclusão. Então, além dessas formas, se você foi suspenso 3 vezes suspenso, você também vai acarretar a exclusão. Lembrando que tem que ter o voto de 2/3 dos membros do Conselho da Seccional, tá? E a multa? Quando que o advogado se receberá a penalidade de multa? A multa é variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e ao máximo do seu décuplo. Por que vem escrito assim? Porque cada seccional tem um valor de mensalidade diferente, tá? Não é uniformizado para o Brasil inteiro. Então, cada seccional tem o seu valor. Então, a multa, ela vai sempre variar de uma anuidade ao máximo do seu décuplo, ou seja, 10 vezes esse valor. Então, dificilmente na questão vai vir um valor específico, tá bem? É aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. Então, você pode ser suspenso e receber uma multa junto, você pode ser censurado e receber uma multa junto, tá? Lembrando que a multa é a única das sanções que não pode ser aplicada isoladamente. Você nunca vai receber somente a sanção de multa. A multa, ela só vem junto com a censura ou junto com a suspensão. Você nunca vai receber somente uma multa, tá? Ou você vai ser censurado ou você vai ser suspenso. Multa somente junto com a censura ou suspensão. Multa nunca sozinho, tá? A prescrição. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. É aquele número-chave, né? Em 5 anos vai prescrever. Contados de quando? Da data da constatação oficial do ato. Não importa se o ato aconteceu antes de ontem, não importa se o ato aconteceu há 10 anos, há 5 anos. Se ele foi oficialmente constatado hoje, é a partir de hoje que conta. Isso é importante para a prova, tá? Observe que o prazo prescricional não começa a contar do ato, mas de sua constatação oficial. Será aplicada uma prescrição intercorrente a todo o processo disciplinar paralisado há mais de 3 anos, tá? Pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Você está com o processo disciplinar correndo lá dentro da Ordem dos Advogados há mais de 3 anos e não acontece nada, não acontece despacho, ninguém movimenta aquela porcaria daquele processo, ele fica lá, Deus dará. Você pode ir lá e pedir então para arquivar, acabou-se o processo, tá? Isso pode ser feito de ofício ou você pode, né, você é o representante legal ali, requerer esse arquivamento, porque é uma prescrição intercorrente. Ficou parado muito tempo? Já era. Lembrando que a prescrição interrompe-se que pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Fechou? Fechou. Era isso que eu precisava que vocês relembrassem e prestassem bastante atenção, tá? Se atentem bem a essas questões, escutem essas videoaulas, escutem esses conteúdos enquanto vocês fazem outras atividades para não perderem tempo, tá? Quem quiser, se inscreva no nosso curso através do link lá na bio. Um beijão grande da prof e Deus abençoe.